Olá, amigo da Tec Posto, nós aqui novamente. Quero agradecer aí o teu tempo, a tua audiência. Hoje ela voltou para conversar conosco, Gláucia Silvério, bacharel em Química, ela que é proprietária da Fox Combustíveis. Vamos falar sobre um tema super importante e que você, empresário do segmento de postos, conhece, logicamente, que é a tua responsabilidade com relação à qualidade do combustível que você vende. Hoje nós vamos falar um pouco sobre e agora? O combustível que eu estou vendendo não está na especificação. E aí, já vou abrir aqui, Gláucia, obrigado de novo pelo teu tempo. É um prazer ter você aqui de novo. Prazer é meu. Olha, tema que nós temos amigos empresários do segmento de postos, gente seríssima, comprometida, mas que pode estar com uma situação de risco, e eu queria ouvir de ti, porque hoje, qual é o impacto de um empresário que é autuado vendendo um combustível que estava fora da especificação? Vamos lá. Vários órgãos podem fiscalizar esses postos, os postos brasileiros, né? Uhum. Então, ele é visitado pelo PROCON, pela ANP, pela Secretaria da Fazenda, enfim. Quando ele é fiscalizado, por exemplo, pela ANP, Uhum. a ANP enxerga o problema do produto como um produto fora de especificação. Então, vamos resolver o produto fora de especificação. Geralmente, a ANP autua esse posto Uhum. e pede para ele reprocessar esse produto. Tá. Olha, posto, procure um agente que possa fazer esse trabalho para você. Uhum. O posto pode procurar uma distribuidora, por exemplo, e pedir para que essa distribuidora faça esse reprocessamento para ele. Aí que eu entro, né? Tá. Tenho distribuidoras parceiras que nos ajudam aí a entregar esse trabalho para o posto. Uhum. E eu faço o trabalho de dizer para a ANP o que é que nós vamos fazer com aquele produto. Então, já te interrompendo, eu vou dar um exemplo hipotético, tá? Eu fui receber diesel e descarreguei 5.000 litros num tanque de 30.000 litros de gasolina. Eu acabei tendo um problema, tem um combustível hoje que eu não posso mais comercializar. A Fox, ela é acionada e ela vai cuidar de que parte desse processo? Primeiro a gente tem que entender o tamanho do problema. Então vamos lá, vamos tirar uma amostra, ver como é que está a situação. Uhum. Primeira coisa que o dono de posto tem que fazer é interromper, né? Lógico, interromper a venda daquele produto. Perfeito. Que, inclusive, ele percebe no momento da descarga ali, às vezes uma distração não necessariamente precisa passar muito tempo. Certo. Então, vamos lá. Tiramos uma amostra desse produto, a gente verifica como está a situação, Uhum. verifica o que dá para ser feito, encaminha este produto para uma distribuidora, para um terminal de abastecimento, Uhum. De dis- para um terminal de carregamento, e em seguida a gente dá andamento aí ao reprocessamento, com tudo certinho, documentação, com as notas que precisam, né, ser emitidas, a nota para remessa de reprocessamento, tudo bonitinho como tem que Tem ser um feito. processo, Tem então. um processo a ser seguido, Tá. tem um rito a ser seguido. Tanto quando o posto mesmo verifica essa não conformidade, quando a ANP verifica essa não conformidade, tá? Tem um processo a ser seguido. Bom, então, digamos que, já para um outro exemplo, né? Eu fui notificado. Eu tinha ouvido de ti em algum momento, quando a gente conversava na última entrevista, que a bomba fica lacrada, quando encontra um combustível fora da especificação, aí esse posto, aquela bomba fica lacrada. Aquela bomba fica lacrada. A ANP, quando visita o posto, ela lacra essa bomba, faz o auto de infração, emite Uhum. esse auto de infração e pede para o posto procurar uma empresa para fazer o reprocessamento para ele. Enquanto a gente está seguindo com Uhum. esse processo de encontrar a distribuidora, de enviar documento, de fazer tudo, essa bomba permanece lacrada. Até Quer- o momento que a ANP autoriza esse reprocessamento. Isso Então, pode levar quanto tempo, isso Glaucia? pode levar dias, dependendo de quem o posto procura. Se a Uhum. pessoa não tiver know-how, não souber para Uhum. que lado correr, Sim. pode demorar dias, semanas, meses e aquela bomba lacrada. E um empresário comprometido com muita ética, organizado, certinho, ele comprou um combustível,
aleatoriamente. Tem várias distribuidoras vendendo. Aquela semana ele decidiu comprar de um novo fornecedor. Ele recebeu o produto que ele de boa fé, acredita que seja etanol, né? E pode ser que na sua composição tenha metanol. Ele é o responsável por isso? Ele é o responsável por isso. Perante os órgãos, ele é responsável. Porque a partir do momento que ele tem o posto e que ele descarregou o produto, ele passa a ser o responsável por aquele produto. Bom, então ele tem que ter um laboratório químico gigantesco dentro do posto? O ideal seria que ele monitorasse o próprio combustível, que ele tivesse pelo mínimo de ferramentas mínimo de equipamentos ali para analisar aquele produto antes da descarga e, vez ou outra, fazer ali um monitoramento. Essa seria a situação ideal. Mas a gente sabe que isso tem custo, que não necessariamente o posto vai fazer isso. E que nesse momento que a ANP ou a Secretaria da Fazenda encontra esse produto fora de especificação ali, ele tem direito a uma defesa. Certo. A partir dessa defesa, que é uma defesa... Aí é uma defesa jurídica, né? Ele tem direito também a uma assistência técnica. Entendi. Uma pessoa que vai dar um norte ali para o jurídico de como proceder naquela situação específica. Porque cada autuação, cada não conformidade é única. Entendi. Um perito no tema é o único que vai poder dizer ou dar o seu parecer em relação ao que está sendo feito com o combustível. Eu vejo muito guardar a prova, uma amostra. Essa amostra é a segurança que o empresário precisa ou ela é só uma obrigação? Existem duas amostras que são guardadas pelo posto. Primeiro é a amostra da descarga, ela tem que ser guardada, ela é uma segurança. Tá. E a segunda é a amostra que é tirada no momento da fiscalização. Quando a ANP vai no posto, por exemplo, ela tira uma amostra para ela e uma amostra fica no posto. Ele tem que guardar, tem que ter cuidado com isso. Existem alguns postos que não têm essa organização e precisa ter, porque essa é a defesa dele. Tanto na parte do dia a dia das descargas, quanto numa questão de fiscalização. Caramba, é importante e eu conheço alguns postos de rodovia que vendem 4 milhões de litros por mês de diesel. Um volume gigantesco. Cada vez que chega lá um caminhão, vai descarregar 20 mil litros, vou guardar uma amostra dessa. Então, esses postos eu percebi que tem salas de armazenamento dessas amostras e não abrem mão delas. Mas, para mim, era muito mais uma obrigação do que um seguro de vida, né? É uma obrigação e é um seguro de vida, vamos dizer assim. Ele precisa guardar isso, né, para prestar contas aos órgãos fiscalizadores, mas ele também é a defesa que ele tem. É a prova que ele tem de que ele agiu de boa fé. E um desdobramento na pessoa física. Digamos que ele, de novo, tá? Toda semana ele compra de um fornecedor diferente, né? Livre mercado, ele vai, compra do distribuidor A, amanhã tem um preço mais competitivo no B, ele migra de distribuidor. Mas digamos que ele foi autuado e talvez reincidente. Há algum impacto na pessoa física? Há algum problema que isso pode gerar? Como eu estava dizendo anteriormente, a ANP ela enxerga o problema pela ótica do produto. É o produto que está fora de especificação. Já a Secretaria da Fazenda, ela enxerga o problema como um problema tributário. Ou seja, se você está com um produto fora de especificação no teu tanque, você cometeu alguma irregularidade tributária. Você deixou de pagar algum imposto que você deveria ter pago. E aí, esse entendimento da Secretaria, ele pode tendo desdobramentos que acabem desembocando num problema para a pessoa física bastante importante. Essa pessoa física, ela pode ser autuada aí por crime contra a ordem tributária, enfrentar problemas bastante grandes. Enfrentar, por exemplo, o cancelamento do seu CNPJ. Interessante. A pessoa não pode abrir posto por 5 anos. Aí é uma área mais jurídica, né? Que eu tô só arranhando aqui, não tenho conhecimento profundo sobre essa parte mais
Mas é um desdobramento que pode vir a acontecer, sim. Nos noticiários, a gente tem visto o retorno do metanol, né? E falando quimicamente, explica um pouco mais do perigo que envolve quando alguém acabou comprando combustível e que a composição continha metanol. O metanol, ele pode estar contido no etanol até 0,5%. Tá, Isso é legal, tá? perfeito. De acordo com a lei. Tá. Porém, existem aí alguns postos, alguns distribuidores ou, enfim, Uhum. algumas pessoas de má fé que Uhum. acabam colocando metanol, né, adicionando metanol no etanol aí, numa ação de adulteração, Uhum. tá? Por questões financeiras, Tá. por questões tributárias, que é muito provavelmente o metanol que gira do mercado, ele é para um uso industrial, por exemplo, que a alíquota de imposto ali é bem menor do que do combustível, Uhum. então ele acaba adicionando esse produto ao tanque. O perigo não está necessariamente para os veículos. Uhum. O metanol no veículo, ele vai queimar bastante, vai ser bem ok, desde que a concentração ali esteja razoavelmente boa. Sim. O problema maior é que o metanol é cancerígeno. Então, o trabalhador que está ali, principalmente o frentista, até o dono do veículo também pode entrar em contato com esse produto e ele pode ter problemas sérios de saúde. Uma outra questão que é, lógico, bem menor, mas a gente tem que levar em conta é que existem pessoas, né, principalmente andarilhos, que bebem combustível, Caramba! bebem etanol. E quando ela bebe esse etanol, achando que está bebendo etanol, e é metanol, ela pode ter problemas de saúde muito agravados. A gente sabe que não é a situação ideal beber Sim. combustível em hipótese alguma, mas é uma realidade, Infelizmente, infelizmente. o vício é algo que a gente vê aqui em São Paulo, vários tipos de vícios, né? E aí você percebe que as pessoas se colocam em todo tipo de risco. Então, Sim, eu nem imaginava mas te acredito plenamente, porque infelizmente um viciado, ele vai além do que ele deveria, e aí se tiver metanol, pode morrer. Como também já vai poder morrer se estiver tomando combustível de veículo, é uma maluquice, né? Mas essa preocupação, a gente tem visto cada vez mais o metanol. Acho que eu estou certo em dizer que o emprego dele é para ter um produto mais barato de adquirir, né? A carga sim. tributária é menor. Mas eu também tinha ouvido dizer que até a chama dele é diferente da chama do etanol comum, é isso? Sim, sim. A chama do etanol comum é uma chama azulada. A Uhum. chama do metanol é uma chama mais difícil de ser visualizada, é uma chama incolor. Então, isso pode oferecer um risco ao proprietário do posto também, num Entendi. caso de acidente. Então, olha que maluquice. O risco que está se correndo, né, de saúde, de periculosidade, todo tipo de problema para vender um combustível mais barato, enganar o cliente final, né? E é uma pena que a gente tenha isso no nosso mercado, Sim, né? Porque, primeiro, o frentista, ele é um braço direito do dono do posto, está trabalhando lá, ele merece a preocupação com a saúde dele. Então, me soa muito incoerente você comprar um combustível potencialmente cancerígeno. Dois, mesmo que fosse um mercado de autosserviço, que você abastecesse o seu carro, também a exposição a isso seria um problema. E, de novo, sempre com o apelo de ganhar mais dinheiro, né? No último podcast que a gente fez falando sobre meio ambiente, a gente chegou num consenso de que, sim, nós vamos gastar mais para ter um combustível mais limpo, que polui menos. É uma pena que você veja um empresário, e aí sim, um mercado que tem pessoas mal intencionadas, para fazer mais dinheiro, colocar toda uma cadeia um ecossistema em risco. Olha, pena que a gente veja isso hoje. E é mais comum do que parece, né, mais Glaucia? comum do que parece, Bom, Glaucia, infelizmente. me conta um pouco mais. Hoje, a Fox também trabalha para distribuidoras. Sim. Hoje, qual é o papel da Fox junto a essas empresas?
A Fox presta assessoria a algumas distribuidoras, Uhum, no sentido de produzir documentos necessários né, uhum, regulatórios ali. Toda uma assistência com relação a problemas com produto, tá. toda uma assistência com relação a transporte de produto Uhum, e a responsabilidade técnica, né? Que toda distribuidora tem que ter um responsável técnico com registro no Conselho Regional de Química. uhum, Isso é lei. tá. E aí a gente faz esse trabalho também. Olha, que legal. O perfil do nosso cliente final é o dono do posto, em sua maioria. A gente também trabalha com o segmento de consumo de combustíveis, tá? E nesse segmento de consumo, inclusive, é um mercado onde há menos cultura. Eu vou dar um exemplo. Uma fazenda que abastece seus tratores, uma empresa, um shopping center que tem um grupo gerador e usa diesel também para um momento que falta eletricidade. Esse cenário tem um desconhecimento muito maior do que o da revenda. A revenda, por ser muito auditada, muito fiscalizada, a revenda ela já tem mais cultura no que é importante, o que é lei e o que não é. Mas o mercado de consumo ainda tem muito a avançar. Hoje, se eu não estiver enganado, você não precisa de um registro na ANP se você tiver um tanque até 15 metros cúbicos de armazenamento. Ou é um registro muito simples, não é um licenciamento para ter esse tipo de combustível. E aí, esse empresário, ele às vezes ele tem lá um diesel parado, de novo, e esse diesel degrada. Existem, acho que, duas formas de resolver, né? Uma seria o reprocessamento e o outro seria o descarte. Ele pode ser reprocessado e nesse reprocessamento, geralmente, o que a gente poderia fazer, uma das opções, né, que a Sim. gente teria, seria a filtragem desse produto. Então, você teria que pegar esse produto, Uhum, sacar do tanque, colocar em cima de um caminhão, uhum, mandar para uma planta industrial, alguém que tenha esse filtro e fazer esse processo. O que eu tenho visto, algumas empresas, inclusive a Tecposto está assim, marcou um golaço nessa questão, é trazer esse filtro para o consumidor desse produto. Para que ele já possa fazer a sua própria filtragem uhum, e não tenha que ter esse desgaste todo de enviar esse produto para uma filtragem, para um reprocessamento, ou pior, consumir esse produto fora de uhum. especificação, danificar o aparelho dele, danificar ali toda a operação dele, né? Parar de funcionar, de Sim. repente. Então, assim, eu acho que é uma solução bastante legal, Eu vou querer bastante ouvir, eu interessante. vou querer ouvir sua opinião sobre o biodiesel, porque a gente tem sim, como você bem pontuou, a gente tem preparado clientes do consumo. Aí, quando a Tecposto está responsável por apoiar, assessorar esse cliente, a gente tem sim feito todo um parque de recirculação. Então, hoje, a Tecposto é especialista em data centers, em hospitais, que utilizam grupos geradores de forma primordial, não vai poder faltar eletricidade em hipótese alguma num hospital, nem num data center, são cenários críticos e a gente já tem implementado recirculações. Então, hoje, um data center ou um hospital está melhor preparado. Mas isso ainda não chegou na fazenda. A fazenda ainda está à mercê de pouca cultura. E me diz, o diesel ele tem sido um desafio agora com a concentração maior de biocombustível? Como é que está isso? O biodiesel, que é adicionado ao diesel, ele tem por característica sofrer ataque de bactérias, de micro-organismos, Uhum, e esses micro-organismos prejudicam o desempenho, a performance desse diesel. Então, conforme esse percentual de biodiesel for aumentando no diesel, os problemas tendem a ser piorados, né? uhum, Um problema que eu digo assim, de um produto que fique parado. Se sim. esse produto for de alta circulação, talvez o consumidor não tenha tantos problemas. Mas um biodiesel que fica, um diesel contenha biodiesel que fique parado num tanque, ele precisa passar por um olhar especial, sim. Então, se a gente der um passo para trás, enquanto a concentração era baixa, esse problema ele era menor. E agora, com maiores concentrações, quem nunca se deparou com um diesel degradando passa a estar exposto a isso com uma frequência maior. Passa a estar exposto, sim.
Bom, Glaucio, eu queria te agradecer pelo teu tempo. É um prazer ouvir que o nosso mercado é um mercado que está bem controlado, que é um mercado que está atento às coisas que não deveriam ocorrer. O revendedor, ele realmente é bem auditado, né? A gente sabe que é um segmento que tem uma lupa do Estado enorme, movimenta muito dinheiro, tem uma preocupação com a evasão de impostos, tem uma preocupação com o dinheiro gerado a quem ele está sendo destinado e também, lógico, a preocupação ambiental. Porque hoje, combustível fóssil, ou mesmo um combustível de origem verde, né, como é o nosso etanol, ele tem um potencial de fazer um estrago na natureza. Então, eu fico feliz de ouvir que cada vez está mais regulado Sim. e, de novo, aquele empresário que de boa fé acaba comprando um combustível e não tem um aparato de análise química no seu posto, ele pode procurar a Fox para fazer sua defesa e, logicamente, num processo do jeito correto, né? Pode sim, estamos sempre à disposição. Legal, de novo, obrigado. Obrigada. Olha lá, então, mais uma edição aqui do nosso podcast. É um prazer estar com vocês aqui. A Gláucia traz a segurança que um empresário precisa ter para seguir nas suas operações. Contem com a Fox. É importante fazer as coisas do formato que elas foram planejadas e saber que você tem como se defender em um eventual uma não conformidade ou qualquer coisa nesse sentido. De novo, muito obrigado e a gente se vê em breve.